Continuando, depois que a gente já sabe a divisão dos componentes do músculo estriado esquelético, agora a gente vai classificar este músculo. Vocês já ouviram falar que em carne de churrasco você tem um tipo de corte obedecendo às fibras para que a carne fique mais macia ou não? Então tem vários cursos aí de churrasqueiros que ensinam se você deve cortar a favor da direção das fibras ou contra, o paralelo, o perpendicular. Então você vai encontrar churrasqueiro falando de um jeito, de outro, mas aonde eu quero chegar com essa conversa? É que dá para ver a direção das fibras. Então nós vamos classificar o músculo esquelético de acordo com o arranjo dessas fibras. As fibras de um músculo, elas podem estar paralelas, uma do ladinho da outra, ou elas podem estar oblíquas. Quando eu falo paralelas ou oblíquas, é em relação ao tendão. Isso é muito importante. Porque olha só, se você compara essas aqui, você vai falar assim, mas elas também estão paralelas. Né? Mas não é entre elas que eu vou comparar, é entre o tendão. Então, olha, essas estão paralelas às fibras do tendão. Essa aqui, ela está na diagonal. Então, essas fibras são chamadas de peniformes e essas fibras são fibras paralelas. Então, aqui a gente pode chamar de fibras paralelas ou oblíquas. Certo? As fibras que são chamadas de paralelas, elas ainda têm forma. Então, existe a forma chamada fusiforme ou longo. O músculo longo é aquele músculo que tem o comprimento maior do que a largura e a espessura. E as fibras são paralelas em relação ao tendão. Exemplos de um músculo longo: esternocleidomastoideo. Nome bonitinho, né? Esternocleidomastoideo. É um dos músculos do pescoço. Ele é longo e tem fibras paralelas. Fusiforme é uma variação do longo, porque ele tem um comprimento maior do que largura e espessura, mas no seu terço médio ele é mais dilatado, com um formato de barril. Então ele é fusiforme. Exemplo clássico, bíceps braquial. Existem ainda os músculos que são largos são quadrados. Os 4 lados são muito parecidos. Exemplo, glúteo máximo é um músculo largo. E por fim, nós temos o largo em leque. O largo em leque é um músculo que ele é largo numa das extremidades e vai afunilando em um segmento na outra extremidade. Exemplo clássico é o peitoral maior. Na extremidade medial ele é largo e ele vai afunilando em direção ao braço. Então este é um largo em leque. Quando a gente chega nas fibras oblíquas, nós só temos 2 formatos. Ou é um músculo bipenado ou unipenado. E aí, esse nome vem do latim mesmo, que significa pena, porque eles lembram uma pena. Os músculos que são bipenados, é como se eles tivessem aqui as 2 barbas da pena. E o músculo unipenado é aquele que só tem uma barba da pena. Então, a gente vai ver exemplos no corpo. Tá bom? Aqui a gente vai classificar agora estes músculos estriados esqueléticos quanto à origem. E aí eu preciso então falar do conceito de tendão de origem. Nós voltamos aqui para essa imagem. A parte esbranquiçada é chamada de tendão, formato cilindroide. Nós temos um tendão superior, que é proximal, e um tendão inferior, que é distal. A gente vai chamar tendão de origem aquele tendão que fica quieto, paradinho, durante a contração deste músculo. E tendão de inserção é aquele tendão que movimenta-se junto com a contração muscular, junto com o ventre. Então, vamos pegar aqui o bíceps braquial. Ele tem tendões de origem e um tendão de inserção. Quando eu faço a flexão de cotovelo com o ombro parado, esse tendão superior, na verdade são 2, né? Os superiores, eles estão parados ou eles estão se movimentando? Então, eu vou fazer o movimento, tá? Flexão de cotovelo. O tendão distal, ele movimenta acompanhando o ventre muscular.
E os tendões proximais aqui, eles não movimentam. Então, esse que fica quieto é o ponto fixo, ele é chamado de tendão de origem. E o que acompanha o movimento é o tendão de inserção, por isso ponto móvel. Quanto ao número de tendões de origem, nós podemos classificar o músculo como bíceps, tríceps ou quadríceps. Lembrando que a gente tem essa questão de tendão de origem e de inserção, ela não é fixa. Dependendo do movimento, o que era a origem pode virar inserção em outra situação, tá? Mas aqui a gente vai pegar o músculo estático. Então, o bíceps braquial, olha só o nome dele, bíceps braquial. O próprio nome do músculo já pegou a classificação quanto à origem. Ele tem duas cabeças de origem, dois tendões proximais, por isso bíceps. Quando nós temos três, é o músculo tríceps. No braço, a gente tem um tríceps chamado tríceps braquial. Ele tem três tendões proximais, três cabeças. E quadríceps é aquele que possui 4 tendões proximais, como é o caso do quadríceps da coxa. Em relação à inserção, é o número de tendão de inserção. A gente tem, quando o músculo só tem um tendão de inserção, ele nem é classificado de acordo com a sua inserção. É a partir de 2. Quando o músculo tem 2 tendões de inserção, ele é chamado de bicaudado. Quando ele tem mais de 2, ele é chamado de policaudado. Aí nós temos o exemplo aqui de músculos flexores de dedos da mão com um ventre só e vários tendões de inserção. Por isso, policaudado, mais de 2 caudas, né? 2 ou mais caudas. E quanto ao ventre muscular? Ventre não é a parte carnosa? Pois é, tem músculos que têm 2 ventres ou mais, sabia? Um, por exemplo, que tem 2 ventres, ele chama digástrico. Digástrico é um músculo da cabeça que ele é importante na movimentação de mandíbula. Ele participa da abertura e fechamento de mandíbula. Ele tem 2 ventres, o ventre anterior e o ventre posterior do digástrico. Existem músculos que são poligástricos. O exemplo clássico é o músculo do tanquinho, o famoso reto abdominal. Perceba que pessoas que têm baixo percentual de gordura e uma hipertrofia significativa do reto do abdômen são pessoas que apresentam aqueles gominhos, são visíveis. Cada gominho daquele é um ventre de um músculo. Então eu tenho um reto do abdômen do lado direito e um reto do abdômen do lado esquerdo. E eles têm mais de 2 ventres musculares, por isso ele é classificado como poligástrico. E nós também temos uma classificação funcional dos músculos. E aí a gente tem que sempre exemplificar com a execução de um movimento. O músculo, quando ele contrai e ele é o principal realizador de uma tarefa, então ele é chamado de agonista. Quando a gente tem um músculo que tem a função contrária do agonista, ele é então chamado de antagonista. E nós temos músculos que participam de uma harmonização de toda a execução da tarefa. São músculos sinergistas. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Imagina aqui, ó. Imagina não, vejam aqui. Eu vou pegar um giz. Então, e vou levar até próximo à minha cabeça. Então, o movimento é pegar o giz e levar próximo à minha cabeça. Então, eu tenho aqui a flexão de cotovelo como a principal atividade do meu membro superior. Quem que faz a flexão de cotovelo? São alguns músculos, não é um só. Nós temos aqui bíceps braquial, nós temos braquial, mas vamos pegar o exemplo bíceps braquial, tá? Então, o bíceps braquial, nesse caso, ele é o principal efetuador do movimento flexão de cotovelo. Então, ele é agonista desse movimento. Quem é o músculo que tem a ação contrária a ele? É o tríceps braquial. Logo, o tríceps braquial é o antagonista. Ao invés dele fazer flexão, o tríceps faz a extensão do cotovelo. Ele faz aqui, olha, afasta o giz da minha face. Então, ele é o antagonista. Para cada agonista, nós temos um ou mais antagonistas. E nós temos os famosos sinergistas.
Sinergistas são músculos que muitas vezes nem estão próximos do movimento, mas que estão ativados durante uma tarefa para permitir a harmonia do corpo naquela execução. Então, quando eu pego o giz na mesa e levo a minha face, eu tenho músculos da coluna, eu tenho músculos de membro inferior, do pescoço, contraindo para estabilizar as minhas articulações, para que eu faça esse movimento com harmonia, porque ele poderia ser todo desajeitado, como acontece, como é, em algumas patologias neurológicas. Então, nós temos, muito importantemente, a ação dos sinergistas como músculos que controlam, que harmonizam o gesto motor. A aula do sistema muscular é uma aula brilhante, ela é uma aula intensa, e agora nós vamos para algumas imagens para que a gente possa fixar e estudar com detalhes músculos de regiões específicas. Fiquem atentos, porque tem mais atividade por aí.